Olá, essa é a nossa quinta videoaula do minicurso de Programação Orientada a Objetos e nesta aula vamos falar sobre composição e sobrecarga de métodos. Bom, você leu aí o que é sobrecarga de métodos e vamos aqui aplicar ela que é a linguagem de programação. A composição, como você viu aí, nada mais é do que uma forma de reutilização de código, assim como a herança. Qual que é a diferença então da herança para a composição? A herança é a reutilização de classes já existentes como instâncias de novas classes, ou seja, você cria novas classes utilizando classes já existentes. E a composição? Você vai criar uma classe, vai dizer que ela é composta por outras classes já existentes, ou seja, ela é como se ela fosse feita por outras classes existentes. Bom, então vamos aplicar isso aqui ao nosso exemplo. Bom, então temos aqui a parte de herança, que vimos na aula de herança, e aqui temos uma classe mesa, onde o losango preto aqui preenchido define que ela é composta por outras classes. No caso aqui a classe Coca-Cola 2 litros, Coca-Cola 600 ml, Coca-Cola lata, cerveja e tequila. Ou seja, para existir a classe mesa, é necessário existir essas classes. Isso é a composição. Então vamos aplicar isso aqui à linguagem de programação. Aplicar a composição na linguagem de programação Java é muito simples. Basta você criar um novo atributo que é do tipo da classe que irá compor essa outra classe. Então, vamos criar aqui, por exemplo, um atributo do tipo tequila. Vamos pôr o nome dele de tequila. Então, criamos um atributo do tipo da classe tequila dentro da classe mesa. Ou seja, acabamos de dizer que a classe mesa é composta pela classe tequila, ou seja, ela tem um atributo do tipo da classe tequila. Então, da mesma forma que as outras classes. Então, criamos aqui as outras classes. Então, a classe mesa ela é composta por essas outras classes. Então, para definir que uma classe é composta por outras, basta criar atributos dessas outras classes. Então, isso é a composição. Então, isso significa que eu não preciso criar novamente o que foi feito nessas classes. Eu estou reutilizando o que foi implementado lá. E se for feita alguma modificação lá, não é necessário fazer nenhuma modificação, provavelmente, na classe mesa, porque ela é composta por essas outras classes. Então, esse é o conceito de composição, reaproveitamento de código. Outro conceito que vamos ver aqui é o conceito da sobrecarga de método, que é quando eu tenho a necessidade de ter métodos com o mesmo nome, mas com implementações diferentes. Por exemplo, em um banco, para fazer a pesquisa de cliente, ele pode pesquisar pelo nome ou pelo nome e o número da conta, certo? Então, eu posso criar um mesmo método chamado pesquisar, em que eu passo o nome do cliente, ele vai pesquisar pelo nome, e o outro, chamado pesquisar também, mas que é passado o nome do cliente e o número da conta. Então, é o mesmo método, com parâmetros diferentes e, portanto, uma implementação diferente. Como é que vamos aplicar esse conceito à nossa classe mesa? Bom, criei aqui já alguns métodos chamados adicionar bebida sem retorno. Bom, são métodos com o mesmo nome, mas com implementações diferentes. Por exemplo, aqui temos aqui o método adicionar, que recebe como parâmetro um objeto do tipo Coca-Cola 2 litros, certo? Então, aqui é a implementação dele. Ele vai atribuir esse valor ao atributo Coca-Cola 2 litros. Bom, já o próximo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai receber como parâmetro um atributo do tipo Coca-Cola 600 ml e vai implementar, vai atribuir esse objeto ao atributo Coca-Cola 600 ml. Da mesma forma, os outros aqui, por exemplo, a tequila, o parâmetro adicionar bebida vai receber, nesse caso aqui, um atributo, ou melhor, um objeto da classe tequila e vai fazer a implementação dele aqui, vai atribuir esse objeto ao atributo tequila da classe mesa. Então, são métodos com o mesmo nome,
mas com parâmetros diferentes e também implementação diferente, certo? Então, um método sobrecarregado, obrigatoriamente, vai ter o mesmo nome, o mesmo tipo de retorno, mas, obrigatoriamente, ele deve ter parâmetros diferentes. Então, por ter parâmetros diferentes, consequentemente, vai ter uma implementação também diferente. Isso é a sobreposição de métodos, ou também chamada de sobrecarga de métodos. Bom, então vamos ver aqui um exemplo de implementação. Aqui na classe principal, criei um objeto da classe mesa, chamado mesa1. Também criei um objeto da classe cerveja, chamado cerveja, e um objeto da classe Coca-Cola 2 litros, chamado Coca 2 litros. Então, na classe mesa, a classe mesa1, ela tem um atributo adicionar bebida. O adicionar bebida é um método sobrecarregado, que apareceu várias opções. Bom, eu tenho que passar como parâmetro um objeto da classe cerveja, outro um objeto da classe Coca-Cola 2 litros, e assim sucessivamente, né? Então, vamos aqui. Então, criamos um da cerveja. Então, vamos criar aqui. Então, chamamos o método do adicionar bebida e passamos como parâmetro um objeto da classe cerveja. Podemos chamar o mesmo método, mesa1, e passar como parâmetro um objeto da classe Coca-Cola 2 litros. Certo? Então, está aqui, Coca-Cola 2 litros. Então, chamamos o mesmo método, passando parâmetros de tipos diferentes. Ou seja, primeiramente aqui, no cerveja, no que passamos, o objeto cerveja vai ser executado, o compilador verifica isso e já decide, vai ser executado o método adicionar bebida, que recebe como parâmetro um objeto do tipo cerveja. Já quando passamos como parâmetro um objeto da classe Coca-Cola, 2 litros, vai ser chamado, então, o método adicionar bebida, que recebe como parâmetro um objeto do tipo Coca-Cola 2 litros. Quem vai decidir qual vai ser o método que vai ser executado é o compilador do Java. Não precisamos nos preocupar com isso. Então, isso é o conceito de sobrecarga de métodos. Métodos com o mesmo nome, em uma mesma classe, mas com parâmetros diferentes e, consequentemente, também uma implementação diferente. Por essa aula é só.